Vamos começar? Olha lá, todo vídeo vai ser a mesma coisa. Eu fiz isso no outro? Morreu de rir? Tá, vai. Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, beleza? Hoje estamos aqui para um vídeo muito pedido por vocês, que é sobre a nossa lua de mel, nossa viagem para o Canadá. Eu pedi para vocês fazerem perguntinhas lá na caixinha de perguntas do Instagram. E pedi para que vocês fizessem perguntas que fossem além da lua de mel, né? Algo que fosse mais voltado mesmo pro Canadá. Então é isso, eu vou ler aqui e bora começar. Tem muita pergunta repetida ou parecida, então eu vou responder a mesma pergunta, tá? Então é isso, espero que vocês não fiquem chateados, mas seria muito repetitivo falar aqui, tá? O Matheus perguntou: o que vocês mais gostaram da viagem? O que eu mais gostei da viagem foi a parte que a gente foi pra montanha esquiar. Foi esquiar em si? Foi esquiar, mas a experiência ali no vilarejo ali da montanha. O lugar que a gente mais gostou de ir foi Mont Tremblant. Vou deixar até algumas fotinhos de lá passando. E lá é muito romântico. É uma cidade bem fofinha, assim, sabe? Tem uma montanha e nessa montanha tem comércio, tem várias lojas, restaurantes. É um lugar bem turístico mesmo, sabe? É como se fosse o nosso Campos do Jordão de São Paulo, né? É o mais próximo, eu acho assim. E lá em cima da montanha tem a pista de esqui e de snowboard e a gente fez esqui lá. Então foi muito, muito marcante isso. Então acho que é isso, né? A gente respondeu Do que mais basicamente o que a gente mais gostou. Esquiar. Vou ler aqui a pergunta da Thay. Melhor prato que comeram lá? Nossa. Esse é muito difícil. Gente, lá eles não têm costume de comer arroz e feijão igual a gente tem aqui. O que a gente percebeu é que eles separam bem, tipo, proteína, carboidrato e outras coisas, tipo uma verdura, alguma coisa do tipo. Eu na época não comia carne, eu comia peixe. Eu tô comendo ainda peixe, né? Mas tinha bastante opção pra mim. A maioria dos pratos com peixe lá era um peixe com algum carboidrato. Então era sempre tipo peixe e um purê de batata e uns legumes ao vapor. Ou peixe e batata frita, que eles chamam de fish and chips. Que é muito, muito, muito comum lá. Em todos os restaurantes praticamente tem fish and chips. Mas respondendo a pergunta, o que eu mais gostei foi esse prato, fish and chips, porque todos que eu provei eram muito bons. Agora o Lucas provou bastante coisa, né, amor? Eu provei muita coisa diferenciada, né? Acho que foi o Beaver Tails. Nossa, é verdade. É que eu só pensei em salgado. Então. É mais um doce, né? Não é um prato. É uma sobremesa, né? É uma sobremesa, mas era o que eu mais queria comer toda hora, né? É como se fosse um pãozinho mais fino, assim, e ele é frito, e aí você pode escolher o topping. Então, tipo, você pode passar só no açúcar e canela, aí tinha com Nutella, tinha com chocolate com morango. A Thay também perguntou: passeio que não fizeram, mas queriam muito. Gente, a gente teve um belo de um problema no Canadá com a Air Canada, que é uma empresa de voos, né? Uma empresa de voos, é assim que fala? Uma companhia aérea. A gente teve um problema com eles. A gente tava em Quebec, é isso? Isso, Quebec, e precisava fazer o voo pra Toronto. Que foi o nosso último lugar que a gente foi. E lá em Toronto tem um lugar que se chama Niagara Falls, que são as cascatas. E é um lugar, assim, tipo, muito paradisíaco, muito lindo. E a gente ia passar um dia lá. A gente contratou uma empresa de ônibus que nos levaria até lá. Era mais ou menos de 30 a 40 minutos de ônibus. E a gente perdeu o voo por conta do tempo, da neve, enfim, tava complicado. E a gente perdeu o voo e foi um rolo terrível, gente. Eles cancelaram e remarcaram o voo, acho que foi umas 5 vezes. A gente dormiu no aeroporto esse dia, a gente passou mais de 24 horas dentro do aeroporto. Eu falo que a gente teve um problema com a companheira em si, porque
a obrigação deles era, tipo, dar um apoio pra gente. Então, tipo, pagar um hotel, alguma coisa do tipo. E eles não foram nada solícitos lá, eles foram bem ignorantes mesmo com a gente no aeroporto. Mas é isso, então. Foi um passeio que a gente queria muito ter feito, que daria fotos incríveis, mas Sim. Infelizmente não deu certo. Mudaria algo na viagem? Então, gente, a gente foi pra 5 cidades. A gente foi pra Montreal, Mont-Tremblant, Quebec, Ottawa e Toronto. A gente queria ter passado mais dias em Montreal. Dizem que não é uma cidade, um lugar que, tipo, é muito legal, tanto quanto os outros que a gente foi. Mas mesmo assim, tinha coisas legais pra fazer lá, como, por exemplo, a cidade subterrânea. O Canadá, ele tem essa cidade em Montreal. Eu não sei se é só em Montreal, mas é por conta do frio eles fazem isso. E, tipo, lá embaixo tem mercado, tem várias lojas, pra você não passar tanto frio na rua. E a gente queria ter conhecido, a gente não teve tempo, a gente passou praticamente um dia lá. E a gente só basicamente comeu e foi passear no centro da cidade, mas é isso que eu mudaria. É verdade, eu mudaria isso também. Eu diminuiria um pouco do tempo de Quebec e jogar para aumentar um pouco mais o tempo de Montreal. Pagaram algum mico durante a viagem? Nossa, aquela do garçom. Vários. Do garçom nice. Gente, conta, vai. Foi com você? Foi comigo, né? Bom, um dos micos, ó, acho que a maioria foi meu, né? Mas um dos micos meu que a nossa Tainá gargalhou. Foi que a gente foi num restaurante, e isso foi em Ottawa. A gente foi no restaurante, pedimos cada um o seu prato, lanche e tal. Aí chegou o nosso prato, tudo bem, começamos a comer. Aí o garçom voltou na mesa, né, pra perguntar se estava tudo bem, precisava de alguma coisa. E o que acontece? Eu lá queria toda hora falar com alguém, toda hora falava com nossa, eu quero falar, vamos tentar. Ele queria fazer amizade com alguém, gente. Toda hora eu falava assim, vou puxar uma conversa aqui. E ainda mais pra treinar, né? Que meu inglês é horrível. Então, ele veio na mesa, o garçom, e perguntou, tudo bem e tal. Aí a gente falou, não, tá tudo bem. Aí eu peguei e falei assim, nossa, vou puxar uma conversa aqui com ele. Aí, não sei porquê, a primeira coisa que veio na minha mente, assim, foi pra ele assim, vou falar que a gente é do Brasil, ele vai perguntar, nossa, sério, que legal, né? Ou vai ficar com alguma dúvida. Tudo ok? Tá precisando de alguma coisa? Aí eu peguei e falei, não, tudo bem, a gente é do Brasil. Aí o cara olhou assim, né, pegou a pranchetinha, olhou assim pra mim, nice. Aí tipo, ele cagou pra gente. Foi isso. Não, tipo assim, pra mim, né, ele olhou assim pra mim, legal. Bacana, da hora. E tipo, eu ficando assim, eu falei, nossa, achei que o cara ia puxar um diálogo aqui. E aí você começou a rir, né, de mim? É que assim, a gente falando assim parece meio besta, mas na hora foi muito engraçado. Nossa, foi a muito reação engraçado. dele. Falando parece meio besta. E um mico que eu paguei foi eu ter caído diversas vezes de bunda na pista de esqui, tentando esquiar. Mas eu mandei super bem, eu acho. Sim. Eu até que fui bem. Bom, agora eu vou ler a pergunta da Cami. O que mais te impressionou nessa viagem? Gente, uma coisa que mais me impressionou foi o quão educados eles são. É do tipo, eu esbarrar assim no Lucas e ele falar desculpa, sabe? É verdade, aconteceu bastante comigo. E tipo, a gente ficava assim, oi, fui eu que esbarrei em você, sabe? E aqui no Brasil, a gente sabe que, né, ninguém faz isso. E a forma como eles tratam o trabalho lá. Gente, eles trabalham com muita vontade, sério. Você pode ir em hotel, você pode ir no McDonald's. Todas as pessoas trabalham com muita vontade, são muito solícitos. E uma curiosidade também, que a gente notou, a gente mal escutava buzina no trânsito. Nossa, assim. Eu acho que a gente escutou uma vez. Se foi uma vez, acho que foi muito. E o pessoal assim, nossa, o pessoal sempre fala, lá fora o pessoal é educado com o carro, né? Muito cauteloso, né? Quando você vai pra lá, você percebe mesmo de fato, assim, quanto eles são, né? Você põe o pé na rua, o pessoal já freia. A Rê perguntou, a viagem foi como vocês imaginavam que fosse? Sim, eu acho que pra mim foi melhor do que eu imaginei. É, verdade. Pensando nesse lado. Foi melhor. Primeiro, a gente tinha muita curiosidade de conhecer a neve, assim. Eu amo frio, o Lucas nem tanto. Mas conhecer a neve acho que era o principal, né?
E, tipo, a gente uniu o útil ao agradável, sabe? Era um sonho que a gente tinha já de ir pra lá. Era um sonho também ver a neve e era uma oportunidade que a gente tinha na época, então... E o que mais gostaram em cada cidade que visitaram e de forma geral também? De forma geral, a gente já falou, basicamente. De forma geral, da minha parte, foi o esqui e Mont Tremblant. E de cada cidade, vamos lá. Mont Tremblant, o esqui em si. O esqui e o clima mais romântico, assim. Pra mim, o que mais marcou foi isso. Em Toronto, eu curti muito, assim, não sei se... Assim, provavelmente por conta do final de ano e tudo mais. Mas eu achei bem animado, assim, muita coisa pra fazer. Eu curti o passeio ali da CN Tower. Ottawa, gente, eu gostei demais, porque era uma cidade que era, tipo, tudo muito perto. Pelo menos o lugar que a gente ficou, né? Mas assim, a gente fazia tudo a pé. A gente não pegou transporte pra ir pros lugares que a gente queria. Então, era gostoso, assim, caminhar na rua, sabe? Era uma cidade bem mais tranquila, mais familiar. Lá a gente visitou o museu, a gente foi no parlamento, que é muito, muito lindo. Uma coisa que me marcou em Quebec foi... Acho que... Não sei se é rua que fala, mas o lugarzinho principal lá. Que tem várias lojinhas. O centrinho. É um centro histórico, eu acho. E eu lembrei agora, o observatório que a gente foi deles. Que dava pra ver o rio congelado e o Chateau. Lembra o Chateau? Nossa. Frontenac. Chateau Frontenac. Gente, a gente passou tanto frio no dia que a gente foi no Chateau. O Chateau é um hotel gigantesco que tem lá, que parece um castelo lindíssimo. Bom, o que a gente visitou em Montreal foi a igreja bonitona, né? Essa igreja era tipo um ponto turístico de lá e a gente gostou muito, muito, muito. No mesmo lugar que fica essa igreja tem um centrinho ali também que é super gostoso de andar. Vocês experimentaram alguma comida diferente? Sim, né? Tem uma comida, né, que é local deles, que se chama poutine. É basicamente uma batata cortada estilo batata frita. E eles misturam num molho de carne, mais ou menos assim. Muita gente falava que era bom. A gente não curtiu muito. Talvez em outros lugares podia ser melhor. Que a gente provou em 2. A gente comeu 2 em restaurantes diferentes, então talvez em outros lugares seriam mais gostoso. Enfim, a gente não curtiu tanto. A impressão que eu tive, pelo menos ao meu paladar, é que eu tava comendo uma batata. Pra mim era uma sopa. Tipo numa sopa, então. Mas uma sopa assim, bem sem graça, bem de hospital, sabe? A Aline perguntou, como foi enfrentar o frio? Bom, em relação ao frio, a gente já foi preparado, né? A gente comprou algumas roupas aqui pra... A gente tava com medo de chegar lá já sem roupa, né? Porque a gente pensou em comprar lá. Mas aí a gente comprou um pouquinho de frio aqui pra já chegar agasalhado lá, né? Próprio pro clima de lá. Agora, a única coisa que eu sofri, engraçado que a Tainá não, foram minhas mãos. Verdade. Eu não sei porquê, eu senti um frio absurdo nas minhas mãos. Não conseguia, tipo, ela endurecia, não conseguia pegar o celular às vezes, assim. Aí eu tive que comprar, eles têm um negócio lá que é bem legal, que se chama Hands Warm, acho que é isso. É um pacotinho que você tem que segurar, aí ali acontece uma reação química que vai esquentando a sua mão, e aí ele mantém quente. Na real até esquentou muito E tinha bem. pra pés também. Mas... Era tipo uma sola, você colocava dentro do sapato e pisava. E assim, na hora que eu vi, eu acreditei. Falei, isso aí deve ser mentira. Nossa, esquenta muito. Conseguem comparar algumas coisas canadenses com as brasileiras? Sim, por exemplo... segurança. Lembra que, assim, não tem como, né? Você vem do Brasil, por mais que você sabe que é o Canadá ou outro país que você sabe que é seguro, você chega com o seu visto daqui, né? E eu lembro que no comecinho, teve uma parte ali em Ottawa que a gente foi precisar passar... O caminho era por baixo de um viaduto, estava escuro, né? E a gente tava com câmera pendurada aqui no pescoço, né? E aí bateu aquele medo que nem a gente sente aqui. Nossa, vamos guardar a câmera, vamos não sei o quê. E tanto que a gente falou assim, não vamos passar por baixo do viaduto, não. A gente ia começar a pesquisar uma alternativa de caminho, aí foi um casal, né? Ou eram duas amigas, não lembro. E foram tranquilas, né? Ali por baixo do viaduto. Aí a gente pegou e falou, vamos ir, estamos aqui, vamos ver se é isso mesmo que falam. E a gente foi. E assim, realmente não aconteceu nada. Inclusive tinha 2 caras lá, mas estavam conversando embaixo do viaduto. E aí depois desse momento a gente começou a se soltar mais assim de parar com esses vícios. Então toda hora a gente ficava guardando a câmera, a gente parou. E toda hora com o celular na mão, gente. O celular, pra ver o caminho, pra ver aonde a gente ia.
Restaurante, loja, celular na mão o tempo inteiro. Vocês dominaram bem o idioma? Não vou nem responder. Gente, eu consigo falar, meu inglês é avançado, então eu consigo me comunicar, consigo entender, escrever e ouvir. Então, tipo, pra mim não foi um grande problema. O Lucas, ele tem o inglês básico pra intermediário. Você entende mais do que você consegue falar, exatamente. né? Tinha coisas que eu não entendia, que ele entendia. E era engraçado, aí eu falava, amor, foi isso. A pessoa tava na nossa frente, aí ele entendia uma coisa que eu não entendia, ele falava pra mim e eu respondia em inglês, sabe? Ai, caramba. Gente, se vocês ouvirem barulhinhos, é a Luz, tá? Ela acabou de acordar e tá andando pra lá e pra cá. A Michelle perguntou aqui, ó. Não é sobre o Canadá em si, mas uma dúvida. Como funcionam os trâmites para passaporte e visto? Bom, vamos lá. Quando a gente foi viajar, eu já tinha o passaporte, né? Quando a gente decidiu, vamos pro Canadá em si. Eu já tinha o passaporte, a Tainá foi tirar o dela. Mas o primeiro passo é tirar o passaporte, né? Para você tirar o passaporte, você tem que procurar o site da Polícia Federal. E lá vai ter a aba solicitar passaporte e vai ter aí é passo a passo. Você vai ter que preencher, vai ter que ter um monte de documento. Eu não sei de qual agora todos os documentos, mas é muitos documentos que você tem que ter, tudo atualizado, tudo em ordem. O preço para tirar o passaporte, você tem que pagar um boleto, tem que pagar 275, pelo menos na época foi isso. Aí esse não tem muito segredo, tirar o passaporte é isso, né? Aí, tendo o passaporte, você precisa pesquisar agora como funciona no país que você pretende ir, né? No Canadá... O visto. Você precisa pesquisar o que você precisa para entrar no país. Para o Canadá, a gente precisava do ETA. O ETA é um documento... É uma autorização de entrada. É uma autorização de entrada. Esse documentinho custou $7 para cada. E esse é simples, aí você consegue tirar online, super, super simples. E aí chega a parte do visto, né? Você pode tanto tirar o visto canadense, né? Que aí, óbvio, você entra no país. Só que a gente fez diferente. Você tem a opção de pegar o visto canadense para poder entrar ou dos Estados Unidos, né? A gente pegou dos Estados Unidos por questões de preço de passagem. Por quê? A gente queria ir direto pro Canadá, Brasil-Canadá direto, um avião só. Só que ele estava saindo muito mais caro do que pegar um voo que fazia escala nos Estados Unidos. E aí a gente colocou no lápis ali, quanto custa tirar o visto dos Estados Unidos, que é $160, $164, que na época, eu não lembro quanto estava o dólar, mas deu R$500 praticamente. Então a gente optou por tentar pegar o visto dos Estados Unidos. Assim, foi muito, muito fácil, né? Mas todo mundo fala que é complicado, a nossa experiência foi muito simples, a gente ficou até impressionado, né? Falam que você tem que ter ali, além de preencher aquele formulário que você entra lá no consulado dos Estados Unidos, você pega lá o formulário, preenche, paga a taxa e mesmo assim a gente levou, cada um levou uma pasta cheia, a nossa vida inteira impressa ali. Você tem que levar extrato, eu não vou lembrar de tudo agora, mas foi extrato do banco, comprovante de onde você estuda, onde você trabalha, né? O comprovante da empresa falando, ele trabalha aqui com a gente. Por quê? Eles querem saber se você tem algum vínculo ao Brasil, né? Isso, pelo que eu pesquisei, favorece muito. Se você tiver vínculos ao Brasil, a sua probabilidade de ser aceito ali na hora da entrevista, né, de passar, é maior. Porque se é uma pessoa que não tem vínculos ao Brasil, o que seria vínculos, né? Ter trabalho, você está estudando, isso meio que te obriga a voltar pro Brasil. Então, se você não tem motivos para voltar, eles não querem que você vá para lá, né? Tipo, se você ficar lá, porque eles pensam basicamente, você vai para lá, vai ficar por lá e não vai voltar. Então é basicamente isso. Eles querem saber o que você vai fazer, para onde você vai, como que você tá pagando a viagem, quem tá pagando se não é você. Eles perguntaram isso. Também. Basicamente, a gente não abriu a nossa pasta de documentos. Todas as histórias que eu escutei, eu perguntei pra muita gente isso, não teve nenhuma história positiva que falou, mano, você vai passar lá tranquilo. E uma outra coisa, que nem ele falou, você preenche um formulário gigantesco pela internet, você paga a taxa e aí você vai pro consulado, fisicamente no consulado dos Estados Unidos, fazer essa entrevista, que foi essas várias perguntas que fizeram pra gente. E se você não passar, eles não devolvem o dinheiro. E isso é um ponto, assim, extremamente negativo, muito, muito chato, porque tem gente que já tá com viagem marcada,
e aí vai perder tudo. Então, isso é uma questão importante de se falar aqui, né? Eu acho que tem gente, por exemplo, que é até um ponto aqui, que, por exemplo, faz tudo mesmo sem ter o visto. Gente, eu não faria isso, né? Eu faço. pesquisei muito, então tinha muitos comentários de pessoas na internet falando, compra a passagem, já reserva o hotel, e quando você chegar lá, você mostra pra eles que eles vão falar, putz, eles já tem... Eles vão ficar com dó. Mas... eu não iria nesse pensamento, né? Eu pensei totalmente contrário, eu segui exatamente o que eles recomendavam no site deles. Se você vai para o país X que você quer ir, entra no site do consulado do próprio país e vê direitinho os trâmites que você tem que fazer para ir para aquele país, tá? Vocês têm que ficar também esperto com vacina, dependendo do país. Eles você tem que precisam, ter a carteirinha de vacina. carteirinha. No nosso caso não precisou. A Luana perguntou, tem passatempo legal por lá? Vocês fizeram planner? Tem vários passatempos legais. Nas cidades que a gente foi, tem muito museu. Então, todas as cidades, praticamente, a gente foi em museu. Eles têm igrejas também muito lindas, que apesar da sua religião, acho que vale a pena você visitar. E o fato de ser um país que tem paisagens muito bonitas, assim, sabe? Então, eu falo que o nosso melhor passaporte de lá foi ter andado nas ruas e ter visto a paisagem natural, as ruas. É tudo muito limpo também, gente. Uma coisa que a gente não falou na diferença daqui do Brasil e de lá é que é tudo muito limpo nas ruas. Então, acaba sendo uma coisa legal, assim. Se você gosta muito de andar, você vai gostar de ir pra esses lugares que a gente foi. E se a gente fez planner? Sim. O meu primo, ele foi pro Canadá e ele deu a dica da gente pegar o Trello, que é um aplicativo, um site muito legal de organização geral. Então, você pode se organizar de uma forma geral lá. E a gente fez no Trello o planner, né? A gente colocou por dia, a gente colocou em categorias, assim, as cidades, em cada dia o que a gente poderia fazer. Como ele já foi para esses lugares, ele deu o planner dele e a gente foi adaptando com o que a gente tinha vontade de ir, de conhecer. Sim, e uma dica até, para Toronto existe um negócio chamado City Pass, que a gente comprou. Você tem direito, se eu não me engano, a 5 atrações, pontos turísticos, né, de Toronto. Né? E aí você não pega fila, você não pega fila, nada. assim, é incrível. Tipo, então ele te dá direito para ir à CN Tower, né, que você consegue ver o panorama de Toronto, ao aquário, que fica logo embaixo da CN Tower, e tem os museus e a Casa Loma. A Casa Loma é bem legal. Casa Loma é bem legal. A Luana também perguntou se foi fácil a comunicação, né? Já expliquei pra vocês. E se tem bastante brasileiro. E sim, tem bastante brasileiro lá. Muito comum, tipo, você ir numa loja e o atendente ser brasileiro e a gente conversar. Eles gostam dos brasileiros, gente. Então, vira e mexe, tem anúncio de o Canadá está procurando brasileiro para trabalhar lá. Mas sim, tem bastante brasileiro. Bom, vou ler a pergunta da Amanda. Dicas de passeios em geral, nos lugares que vocês foram. Tá, vamos lá. Toronto. Eu recomendo CN Tower, Aquário, Mercado Municipal. Eu recomendo a Eaton Center. Eaton Center Shopping. E não só a Eaton Center, mas a avenida que fica aí. Sim, a Dundas Square. Outra parte que eu lembrei ali, o bequinho dos grafites é muito legal ali. E ali é cheio de gente. Ali é tipo um beco do Batman nosso. Exato, é um beco do Batman. Que você tira várias fotos. E tem muita gente ali também. Montreal, a igreja, o centrinho de Montreal também. A gente não foi na subterrânea, né? Mas mas é um ponto que todo mundo eu recomendaria indica. Porque eu queria ter ido. Aí tem Quebec. O Chateau lá, o hotel, Chateau Frontenac. Tem o observatório. É muito legal, tem o parlamento deles, tem no centrinho, e ao centrinho, aí lá no centrinho tem a igreja, né? A igreja ela é legal porque ela tem umas esculturas dentro dela assim. Que igreja? É de ouro. Lá tem uma igreja que é toda de ouro, gente. Tem uma parte. Tem várias igrejas lá em Quebec, na verdade, mas essa é a principal. Ottawa, Museu Natural de lá é muito legal também. A gente foi ali na ponte. No parlamento também muito legal, é muito bonito, vale a pena. O centro, em todas essas que a gente fala, tem que ir no centrinho, o centro de todas é legal. E Mont-Tremblant... Já é uma cidade toda turística que... ela já você tem que... É muito pequeno. É que nem eu falei, gente, é um campus do Jordão. Então
Então tem as estadias, né? As casas lá que você aluga e fica. Tem esse lugar que vai subindo, né, pra montanha, que é onde tem o esqui. Obviamente, a gente recomenda você esquiar ou você fazer o snowboard. E também, gente, uma coisa que marcou muita gente em Mont Tremblant foi que a gente saiu com o carro, assim, sem rumo. Então, tipo, a gente pegou uma rua, uma avenida gigantesca que contornava a montanha. E a gente falou, vamos andar e vamos ver onde dá. Exatamente. E lá a gente encontrou uns bichos que eu não sei se é um alce, se é um veado. Eu vou deixar a foto aqui que a gente tirou muita foto deles. E uma outra coisa que eu não falei. Na montanha, além do esqui, lá tem umas 3 ou 4 lojas, empresas na verdade, que vendem pacotes de programas que você pode fazer lá. O que a gente comprou foi só o de esqui. Também tinha o snowboard que a gente não quis fazer, porque eu fiquei com medo. E lá, como é uma montanha, no verão eles têm programas diferentes. Então tem coisa de escalada, tem de trilha, tem várias coisas legais. Claro que também é muito caro, né? Não é um passeio barato. Você lembra quanto que a gente pagou? No esqui? Lembro, $400. Cada um? Não, tudo deu $400. Tudo assim, relacionado ao esqui, deu $400. A Amanda também perguntou, como foi ver a neve pela primeira vez? Nossa, foi uma das coisas mais incríveis, não, de verdade. Eu parecia uma criança. Uhul! Ai, eu vou cair! Vem pra cá! Vem pra cá! Meu Deus, quanta neve! Pessoal, tô de touca porque meu cabelo tá horrível. Sem condições. Bom, a pergunta da Kimberly. Onde vocês compraram as roupas para usar naquele frio? As roupas que a gente comprou aqui, para já chegar lá agasalhado, caso precisasse já usar de cara, que chegasse lá, a gente comprou na Decathlon. Eles têm umas seções lá bem específicas, inclusive a seção se eu não me engano, é esqui e snowboard. Então eles têm umas roupas já próprias para neve, inclusive sapatos também a gente comprou. A última pergunta foi da Agatha e ela perguntou qual a melhor época que você acha para ir. Então, a gente vai responder o que cada um acha, porque eu acho que isso é muito pessoal. Pra mim, isso é muito relativo. Se você gosta do inverno e você morre de vontade de conhecer a neve, eu acho que é muito legal você ir na época que a gente foi. Que é dezembro, janeiro e fevereiro, né? Que é a época que mais tem neve lá. Se você gosta de muito calor, muito verão, épocas de junho, julho vai ser o ideal pra você. Assim, da minha parte, o verão lá, de fato, eu não sei como é. Mas, assim, a experiência que a gente teve, né? E eu curti muito com o inverno lá. Eu recomendo pra todo mundo. E olha que eu não sou fã do frio, né? Mas é isso então, gente. Então foram essas perguntas. Teve muita pergunta repetida e parecida, que a gente já resumiu bastante aqui. Basicamente tudo que a gente viveu lá, a gente contou aqui pra vocês. Obviamente que tem pontos que a gente, né, que aconteceram que a gente ainda tem pra falar. Mas eu acho que esse vídeo foi bem completo da nossa experiência lá no Canadá, que a gente recomenda muito pra vocês. A gente quer muito voltar pra lá. E é isso, é um país fácil, é um país gostoso, é um país de pessoas legais, é um país que relativamente é barato, porque o dólar lá é mais barato, mas claro que você tem que pesquisar, né, a melhor época pra você ir. É isso, e se ficou alguma dúvida, assim, mais específica, vamos supor, assim, mais no detalhe, né, qual foi o processo de alugar carro. Tem tudo isso também. E alugar, fazer reserva dos hotéis, a gente não falou muito. Parte do visto mais detalhado, se quiser, a gente pode... Sim, só pergunta aí embaixo que a gente responde. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, ajuda a gente na divulgação, compartilha, comenta. E é isso, então. Um beijo e tchau. Falou, pessoal. Esse aqui? Eu lembrei de um negócio do Eu COD. sei. Do COD. Isso aí que você queria falar, Eu né? queria falar aí, pessoal. Se você tem o ID, Se você tem um ID, joga COD. Não importa se é PS4, se é Xbox, PC, porque é cross-plataforma, todo mundo joga junto. Bora jogar Warzone, Verdansk, nos encontramos lá.
Já deu, né? E eu tô fazendo live, só que eu não publico. Ai, não. Eu não compartilho com ninguém, eu faço uma live e não compartilho. Eu só faço live pra eu ver o vídeo depois, mas eu acho que eu vou começar a compartilhar. Não sei nem porque eu tô falando isso aqui.